Então, vamos lá. Boa tarde, eu sou a Thaís. Vou começar falando sobre a nossa Aldeia Viva, que hoje é um coletivo parental. Vou tentar aqui começar agora o compartilhamento da tela. Me avisem se estiver dando certo isso por aí. Mona, você cada um é um gênio. Só... A gente tem que fazer E agora? Como é que eu compartilho a tela e passo? Pensando alto, né? O microfone aberto. Tinha ido. Compartilhou. Olha, Mona, ela tem um bebê, ela vai desmaiar. Ah, sim, não tinha conseguido passar. Vamos lá. A gente trouxe aqui o nosso processo de desenvolvimento até os dias de hoje. Tá? Como que nasce a aldeia? Com a intenção de ser um território de protagonismo para a criança, né? Para essa infância que a gente acredita. Começou como uma iniciativa de duas famílias, né? A nossa família e mais uma, família da Larissa e do Pablo, com a Serena na época, e que a gente não estava ainda, a gente não estava contemplado pelas opções que tinha de ofertas educacionais aqui na cidade, em Cabo Frio. Para mim, esse despertar vem com a maternidade, né? Quando busco uma história diferente para um parto, ela acaba me remetendo a uma história diferente para a educação. E aí, nesse encontro entre as duas famílias, a gente começa a conversar sobre isso. Tinha outras pessoas envolvidas também, mas no final das contas acabaram sendo as nossas duas famílias. E isso vai se dando através da observação de outros lugares que já vinham fazendo propostas parecidas com o que a gente imaginava que podia acontecer para a gente, né? Então, enquanto a gente pesquisava as outras iniciativas, a gente ficava em busca de um lugar que fosse um lugar que tivesse como essência essa conexão com a natureza. Isso é algo que a gente desde o início concordava que não podia ter um espaço que fosse respeitoso com a criança e que fosse ao mesmo tempo desconectado desse ambiente natural. Então, nós fizemos juntas, ela fez uma imersão na Inquiri, em Piracanga. Eu não conhecia a educação viva e consciente, que é a prática que orienta a gente aqui, e foi a Larissa que me apresentou a Ivana e todo esse universo, né? Eu sou professora de educação física, de formação, nesse meio tempo fiz pedagogia também, mas uma visão super escolarizada da coisa. E aí, juntas, já conversando sobre isso, a gente foi conhecer o Projeto Pólen, na época, era um embrião do que hoje é o Espaço Cria, no Rio, é uma escola. A Mariana já esteve aqui também falando em algumas das reuniões. E depois a Larissa vai num encontro, que é um encontro que acontece anualmente, das escolas da Rede de Educação Viva, que aconteceu em Guaporé, na cidade de Escola Aine. Então, a gente tem essas três grandes referências desde o nosso comecinho. Aqui a gente traz bem rapidinho, não vou querer me alongar aqui, sobre quais são os pilares da educação viva e consciente ali. Não dirigir, né, as ações das crianças, não julgar, não fazer comparações, não trazer qualificações assim como rótulos, essa criança é preguiçosa, essa criança, enfim, e não fazer suposições, não presumir as coisas sem que a gente tenha essa escuta ampliada. Entre os nossos princípios, o livre brincar, a conexão com a natureza, respeito ao tempo e aos processos da criança, limites com amor, espaços preparados, acolhimento, o autoconhecimento, que aqui eu destaco como a principal forma que a gente encontra de conseguir desenvolver isso que a gente acredita, porque a gente entende que precisa partir do adulto esse estado de presença, esse estado de consciência para permitir às crianças que elas sejam o que elas vieram ser nesse mundo, né? Sem tanta intervenção dos adultos nessa constituição de sujeito. E aí vem a autonomia, a alimentação saudável é algo que é muito importante para a gente também, pensando nessa questão da conexão com a natureza.
e esse contato bem próximo com as famílias. Isso foi pensado lá atrás e foi se desenhando e se modificando ao longo do tempo, mas de uma maneira geral isso se mantém como a nossa essência, né? Os nossos princípios até hoje. O que a gente destaca, né, na aldeia, nessa foto aí vocês veem uma mulher que é mãe de um menino que frequentou a aldeia há algum tempo, que estava no espectro autista. E ela fez um livro, eu esqueci o título agora, Menino Azul, não tenho certeza. Mas ela escreveu um livro em homenagem ao filho dela, e nesse momento ela estava fazendo uma leitura compartilhada com as outras crianças que também frequentavam o espaço na época, né? Então a gente destaca as famílias como a principal potência da aldeia, desde sempre, porque a gente sempre quis ter esse espaço bem próximo, de relação com as famílias, porque a gente entende que não adianta a gente cuidar dos processos das crianças no espaço e, ao mesmo tempo, a família ter uma outra conduta totalmente diferente e não ter uma mínima comunicação nesse sentido. Então, mais que isso, a gente acreditava que essa comunicação precisava ser bem estabelecida, bem próxima, para que tudo acontecesse em harmonia. Então, as áreas em que essas famílias atuam e vêm atuando ao longo desse tempo são principalmente com a cozinha e a educação alimentar, trazendo a dança, trazendo a música, o ateliê das artes, e a gente tem apoiado muito a comunicação também, né? Tanto a questão de elaboração das artes, quanto sempre foi a gente que administrou redes sociais, enfim. E, além disso, tem as famílias que, além de guardiães, são educadores no campo, também têm suas crianças lá. Então, são famílias que são guardiães e que, ao mesmo tempo, dão essa forma do projeto, né? Que sem elas, a aldeia não seria o que é hoje. Sem elas que somos nós, né? No processo de construção dessa apresentação, eu fiquei pensando, mas vamos trazer alguém de família. Mas, na verdade, a gente não se dissocia. Quando a gente está envolvido, a gente é família, a gente é educador e tudo se mistura dentro e fora do quintal. Não tem muito essa coisa da gente trazer só a visão da família, ou só a visão da educação, ou só a visão administrativa. Enfim. Aqui uma ilustração, um esquema de como a gente se organiza no campo, né? Tem os guardiões que são referência e os guardiões que são os oficineiros. Os referência ficam no cotidiano, uma carga horária maior, com uma responsabilidade maior sobre os processos das crianças, e os oficineiros vêm trazer as inspirações. A gente costuma dizer que é aquilo que a pessoa mais ama fazer, que ela vem transbordar na aldeia junto com as crianças. Mais recentemente, a gente teve uma criação de um espaço contornado e um guardião de referência só para os bebês. Essa demanda foi surgindo com o tempo e a gente vem buscando atender a isso. E tem também uma pessoa que é a Juliana, que tem vindo com a gente, mas hoje ela tinha uma reunião na outra escola, não sei se vai conseguir chegar, como referência para o processo de letramento, que não é algo que é intencional na aldeia a gente trabalhar a alfabetização das crianças, mas que ela vem sendo alimentada de acordo com aquilo que as crianças vêm manifestando, né? Então, dentre as oficinas, a gente tem a capoeira, dança, música, o circo, o teatro, ateliê de artes e alimentação. Tem uma expressão forte na cultura popular, mas isso fica dentro do campo da dança e da música, de uma maneira assim, bem intrínseca. Ainda no tempo antes da gente ser coletivo, calma, Júlia, não vou ler tudo isso que está aí, não. Não sei nem se estava fazendo essa cara para apresentação ou se era Não, alguém eu escrevendo amei no esse chat. atabaque, essa faia, que coisa mais maravilhosa. Meu queixo já cai. Então, eu estou aqui, vocês vão se deleitando com as imagens, que eu estou aqui pensando nas informações que eu consigo agregar a elas, tá? Não vou ficar aqui narrando imagem, porque isso cada um vai sentindo e a gente pode, se quiserem, conversar mais sobre isso depois. A gente funcionava, né, na verdade, com uma gestão que era mais vertical e que se dividia numa gestão pedagógica e numa gestão administrativa. E que muitas vezes elas se entrelaçavam, por causa de uma centralização que a gente vivia. Então, a intenção é que a gestão pedagógica ancorasse a educação vive consciente, fornecesse esse apoio aos guardiões do campo, fizesse a observação dos processos que acontecem no quintal, assim, no chão do quintal mesmo,
acompanhar essas adaptações das famílias que chegam, né? E quando a gente fala de adaptação, a gente fala da família mesmo, não é só a criança ou só o educador, é todo um processo de adaptação. E também fazendo a mediação de todas essas relações e o apoio mais direto às famílias, né? Para que isso acontecesse entre guardiões e entre famílias, haviam as partilhas semanais entre os guardiões e as reuniões familiares individuais e coletivas. Então, tínhamos reuniões com grupão e reuniões de acordo com a necessidade de cada família. E junto com esse processo também a gente tinha as formações e vivências que às vezes eram oportunizadas pelo nosso grupo ou por pessoas que vinham de fora, como quando a gente recebeu a Ivana, quando a gente recebeu o Tiago, a gente também já recebeu o Renato Nogueira, né? Tem uns 2 anos mais ou menos isso. E a gestão administrativa, que cuidava, né? Ainda cuida das finanças, da manutenção da casa e do abastecimento em geral. A manutenção é feita pela arrecadação das mensalidades. As colônias de férias também, principalmente a primeira, eu destaco assim, porque a gente não tinha um capital de giro, assim, uma grana reservada, e a gente fez uma colônia de férias no primeiro mês e a colônia bombou. E para vocês terem ideia, ela sustentou, além das mensalidades que ainda eram pequenininhas, o projeto por uns 6 meses. E eventos que a gente vai fazendo, que a gente vinha fazendo ocasionalmente, e alguns deles foram se incorporando ao nosso calendário, porque foram ganhando importância na nossa construção também. Como o exemplo do Pé de Feijão, que é um evento que seria o 3º ano consecutivo nesse ano, mas, meu Deus, o que eu apertei aqui? Mas que com a pandemia provavelmente ele não vai acontecer, não do jeito que a gente gostaria. A Débora agora vai falar para vocês um pouco mais sobre essa fase de transição que a gente viveu com a saída da outra família que iniciou esse projeto e que foi o ponto de partida para a gente se tornar coletivo. É muito difícil a gente falar disso tudo e ser assim, super sucinto, super rápido. Então, vou passar a palavra para a Débora e ela vai me sinalizando que eu estou aqui no controle da... Pé de Feijão é um evento que a gente produz no mês da celebração da consciência negra e que dá para a gente um pontapé de uma discussão que se torna agora essencial, que é da educação antirracista. Bem, mas falando sobre essa fase de transição, a gente entende esse período como um período de mudança da gestão coordenada por uma pessoa, por 2 pessoas, e a tomada de responsabilidade coletiva. Quando a Larissa, que era essa sócia que cuidava do pedagógico, anuncia que ela quer tomar outros rumos, caminhar por outros lugares, a gente estava vivendo um momento muito harmônico no projeto. Muito harmônico no campus, de muita intimidade entre os guardiões e as crianças, entre os guardiões entre si e no diálogo com as famílias. Essa energia de retirada da Larissa, ela ecoa também nas famílias. Então, também rola uma energia de retirada com as famílias, né? Algumas famílias também vão viver outros projetos. De forma que essa transição ela acontece quando a gente começa a experienciar um cenário de finanças beirando o negativo. Tinha essa questão da finança para se resolver. E aí a gente senta, reúne todas as famílias, todos os guardiões e vai discutir que rumos que a gente toma. E depois de muitas conversas, a conclusão que a gente tem é que a aldeia ela é fundamental, e é fundamental para as famílias, que como projeto de educação dos seus filhos, como projeto de alta transformação. A gente tem um perfil, né, de famílias trabalhadoras da área da educação, então é fundamental também que a aldeia exista para fazer essa releitura, né, para se reconstruir como educador. E é fundamental para quem trabalha na aldeia como expressão do seu trabalho. E aí a gente tem
organização temporária, em que eu, que estou em campo, assumo as finanças e o administrativo. Um educador que é da rede de educação viva é convidado para acompanhar a gente e ancorar a prática da educação viva. E as famílias ficam com a atribuição de caminhar na legalização desse projeto, porque nessas conversas a gente identificou que era muito importante para a gente mobilizar uma legalização. E, a princípio, a gente escolheu o modelo da associação. E começamos, né, a fazer o estatuto, a agitar os processos legais. E nisso de construir o estatuto, essa construção ela favorece a organização de coordenadorias. Acho que já pode passar, favorece a criação de coordenadorias, né? E aí os guardiões que até então estavam assumindo a gestão administrativa ficam liberados, né? Eu fico liberada dessa função, porque já tem nomeado uma pessoa para responder pela administração, uma pelo financeiro e pela manutenção da casa. E também traz para a gente muitas questões simbólicas, né? Questões do nosso projeto político. E isso vai transformar também a condução do nosso trabalho. Se até então a educação viva ela bastava para todas as nossas soluções, esse movimento de criar uma associação, ela demonstra, ela espelha para a gente que a gente precisa de outras referências também. E aí a gente se depara com uma dificuldade de dar conta de toda essa reformulação e dar conta do processo de formalização. A gente abriu de forma informal e a gente segue informal até hoje. E aí, nesse momento, ali em novembro, a gente escolhe pausar o processo de legalização da aldeia, pausar o processo de instituir a associação legalmente, para amadurecer os nossos processos simbólicos, abrir o ano de 2020 como um coletivo parental, perspectivando essa legalização aí no primeiro semestre, né? E focamos em cuidar da estrutura pedagógica e do universo simbólico desse projeto, que é a nossa comunidade, né? E aí chegamos nesse ano. A Aline vai continuar essa história. Peraí. Pronto. Então, gente, veio a paralisação, né, por conta do Covid. E aí, bom, éramos 14 famílias, e aí 4 famílias, infelizmente, tiveram que sair, né, por conta da pandemia, por várias questões pessoais. E aí, nós agora somos 10 famílias, e nesse momento, a gente se encontra, até esse momento, né, a gente fez muito esse olhar para dentro, né? Começamos a olhar para a gente, para o que cada família estava precisando, e cada família foi, da sua maneira, sinalizando as suas necessidades, né? Suas necessidades emocionais, as suas necessidades pedagógicas, enfim. Cada família foi sinalizando isso para a gente. E aí a gente foi se organizando para conseguir dar conta
Porque, assim, na verdade, como somos famílias e educadores, acaba que isso fica muito, a gente fica muito envolvido, né? Então, nesse exato momento, a gente percebe que, no final das contas, mesmo as famílias, né, mesmo os pais que não atuavam no campo de uma certa maneira, né, hoje em dia eles estão precisando olhar para essa função, né, essa função de educação, né, por estarem em casa com as crianças. Então, a gente fez reajuste de mensalidades, reajuste de salários, aluguel da casa, para a gente dar conta de conseguir manter esse projeto, né? E pensando mês a mês isso, porque cada mês era uma novidade, né? Por conta dessa pandemia. Bom, então é isso. A gente cuida da casa, faz um revezamento para cuidar da casa, manutenção, leva as crianças lá também, né? Uma vez, cada família leva um pouquinho para pelo menos continuar com esse contato, né? E agora, nesse momento, a gente está conseguindo, eu diria, olhar para o externo, né? E começar a pensar em atividades que a gente possa... A gente fez rifa, agora a gente está com uma série de lives, enfim, porque a gente passou esses 3 meses bem olhando para dentro, né? E aí, nesse olhar para dentro, a gente fez um alinhamento de sonhos, reunimos as famílias, né? E mapeamos nossos valores, nossos acordos, e estamos nesse caminho, né? De pensar quem somos nós e para onde queremos ir, ou que caminho queremos caminhar, né? Porque aonde chegar é uma incógnita, nem tem importância muitas vezes, mas o caminho que queremos trilhar é bem importante, né? E aí, isso aí são os nossos valores, né? Nosso guarda-chuva de valores, e que foram discutidos e mapeados nesses alinhamentos que a gente fez, né? Então, agora a gente está no caminho de discutir os nossos acordos e os nossos dispositivos pedagógicos para a gente conseguir pensar num possível retorno, né? Bom, disso tudo, acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Gratidão. Essas são as nosso território, nosso quintal. Tem mais uma foto? Tem, né? Tem. Lindeza, gente. Saudade que dá, né? Pelo amor. Ai, ai. Eu acho que o que faltou... Eu queria acrescentar uma coisa. Fala, Débora. Que a gente começou o ano em fevereiro, né? Abril, um pouquinho antes do carnaval. E aí a gente teve 1 mês e meio de experienciar todo aquele planejamento que a gente tinha feito. E esse 1 mês e meio, ele estava funcionando lindo, estava funcionando gostoso, sabe? A gente estava realmente conseguindo implementar tudo aquilo que a gente tinha sonhado. Trazer a cultura popular para o cotidiano de uma forma não utilitarista, não estereotipada, cuidar dos devidos contornos, atender a galerinha que estava muito interessada em ciências e escrever e leitura, e a galerinha que não era mais nem bebê, mas também não estava lá junto com aquela galera que estava querendo escrever, e criar uma sala especial para eles. Ensaiar assim, no momento de embrionar assembleias entre as crianças, né, discussão com elas sobre que rumos tomar no espaço, que rumos tomar nas atividades.
Então, a gente já estava vivenciando isso que era sonhado. Quando vem a paralisação, ela já vem desse novo que estava sendo criado. Eu acho que isso é importante. É isso. Porque até os nossos pensamentos durante essa paralisação também, com relação às crianças, foi mantendo o nosso calendário, né? Esse calendário que a gente mapeou, que a gente se organizou de acordo com os elementos da natureza, né? É isso. Que boniteza, gente. Achei lindo, organiza, né, nosso pensamento quando a gente faz esses, apresenta meio linha do tempo, né? Quando a gente mostra uma organização, aquilo que vai sendo elaborado, né? E elaborado e deselaborado também, né? Elabora, vamos fazer isso, não vamos mais, volta atrás. Lindo, achei lindo, né? Isso de pensar o que é primeiro esse universo simbólico, como vocês disseram. Lindo, adorei. Antes de construir um CNPJ, né? Cuida do que faz sentido ao coração. Lindeza. Carol, A ideia que a gente tinha, fala, tá? desculpa, eu queria complementar isso. E foi muito isso, assim, sabe? O começo da aldeia, ele foi pensado num CNPJ. Né? A gente, antes de abrir as portas para a primeira colônia de férias, em dezembro de 2016, devia ter um CNPJ antes de tudo, mas as coisas caminharam de um jeito que isso não aconteceu, em virtude do final de ano, fecha a jurisdição que cuida disso, enfim. E aí, depois, o caminho foi se traçando bem diferente. Então, é muito importante para a gente hoje essa construção coletiva, porque é algo que, de certa forma, está muito alinhado com o que a gente acredita para a educação das crianças, sabe? Sair de uma lógica empresarial para uma lógica mais colaborativa. A gente, às vezes, eu vou falar aqui, não me matem, meninas. Às vezes a gente se atrapalha por não ser profissional da coisa. Mas sinto que, como a Aline falou, não importa tanto onde a gente chega, mas o processo que a gente vive, o quanto a gente amadurece, o quanto a gente aprende, se enriquece e pode transbordar isso onde quer que a gente esteja, né? É isso. Tem muita coragem, né? Até em admitir o que a gente consegue abraçar, né? Deixar o controle também. As crianças são fonte inesgotável de dizer pra gente que a gente não tem controle de nada, né? Inesgotável. Controle do dia, controle da hora, controle do nosso estado. É lindo, adorei. A ideia que a gente tinha... Tem mais alguém querendo falar com elas, gente? Eu pensei numa coisa que eu queria acrescentar. Das famílias que ficaram hoje, é um grupo muito íntimo, que está muito ligado. E aí a sustentabilidade financeira da aldeia hoje, ela se consegue não no reajuste para baixo das mensalidades, mas no reajuste para cima, né? Na divisão do custo mínimo. E esse custo mínimo inclui garantir que os guardiões tenham condições de sobrevivência, né? De se manter. Então, a gente tem esse cenário atípico de, num momento tão delicado, esse grupo de famílias se dispor a colocar mais para que esse projeto se mantenha viável. Né? E também tem a deliberação de cuidar da segurança das crianças e não retomar as atividades, assim, acompanhar necessariamente o calendário escolar,
e sim tomar essa decisão, começar as atividades no momento que a gente julgue que está razoavelmente seguro. E aí acho que a gente pode puxar o gancho para conversa que rolou, né, Isa? Conversa que rolou, já está pulsando há um tempo, né? Sobre a volta, vocês conseguiram se reunir? Quer contar um pouquinho? Tudo bom, gente? Boa tarde. Vou contar um pouquinho e vocês me complementam, que estavam também no grupo. Ontem a gente se reuniu 6 espaços de São Paulo, que estão participando aqui dos quintais, né, desses encontros, mas só quem era de São Paulo, porque São Paulo saiu uma data, que seria setembro, né, para a volta da educação, e a gente já estava meio que falando por aqui que a gente queria pensar em se articular como categoria, né, como espaços parecidos, que talvez não se enquadram na educação formal, e a gente entende que talvez a gente possa pensar a volta de uma forma mais singular, né, mais pensando nos nossos espaços. E aí, do que surgiu a nossa conversa, assim? A gente sente que como um grupo, sim, todo mundo está pensando numa volta, não está todo mundo super seguro, super tranquilo, mas entendendo que acho que vamos tentar alguma forma de voltar, e aí acho que tem várias variáveis, cada espaço pensando um pouco como. O que a gente chegou em comum acordo foi de falar com o especialista. Eu trouxe isso na reunião dos educadores do Aldeia, e uma educadora sugeriu isso, né? E eu achei bom, porque a gente começou a se perguntar 1000 coisas, e ela falou, gente, a gente pode falar aqui, mas está todo mundo meio no achismo, né? A gente lê muita coisa, a gente está sabendo, mas a gente só vai realmente saber se a gente falar com um infectologista. Então, se a gente chamar um infectologista para tirar todas as nossas dúvidas, e aí eu levei isso para o grupo, e o grupo também gostou, né? De que todo mundo que está de São Paulo falou, putz, seria bom, será que a gente então não traz um para falar com todo mundo de São Paulo? Nossas dúvidas são muito parecidas, né? E aí a gente começou a mapear essas dúvidas, a gente subiu um arquivo lá no Drive para começar a mapear quais são as dúvidas que a gente tem, que a gente entende que tem algumas que são particulares, né? A Ana Paula traz, por exemplo, uma preocupação com irmãos mais velhos que frequentam escolas grandes, que isso eu acho, pode ser um vetor de grande risco. No Aldeia não é. A realidade do Aldeia é que a grande maioria é primeiro filho e estão vindo a segunda leva. Então, acho que cada espaço tem as suas particularidades, mas a gente então pensou em ter essa assessoria, esse encontro, a gente vai ver como a gente vai fazer com um infectologista, com alguém que tire todas as nossas dúvidas. E se a gente tiver mesmo seguros, como esse grupo, de voltar, a gente quer se articular num documento, alguma coisa que a gente entende que dá um pouco mais... Não sou só eu sozinha querendo voltar, é um grupo que entende que tem um lugar aberto, que vai se prevenir. Mas o que a gente falou um pouco, que a gente sabe que por mais que a gente se previna, tem um risco. E tem uma insegurança também. Acho que todo mundo trouxe um pouco. A gente está a fim de voltar, mas... Putz, lá no fundo dá uma insegurança, não sentir, né, depois alguém fale, ninguém no grupo também super seguro, falando, nossa, tá bom, mas a gente pensou que sim, é um momento para pensar em várias alternativas. Então, desde que você já abriu espaço para as famílias poderem começar a frequentar o espaço com seus filhos, não com os educadores, acho que todo mundo falou um pouco que vai ter que ser dividido dependendo do número de crianças, ou não, né, a Bru traz que lá tem 2 famílias. Ela falou, putz, aqui tá muito tranquilo de voltar, né? A gente agora ficou com 2 famílias, num espaço super aberto, porque elas já estão se encontrando, essas famílias, por que não voltar? Mais ou menos isso. Pessoal, quem mais, assim, alguma coisa para complementar? Eu tenho uma coisa para complementar. Gente, a gente falou também de conversar com as famílias do espaço, né, para ver quais eram os medos dele, a disponibilidade de volta também, meio que como uma pesquisa, e para a gente sentir se é a maioria que também está disposto a voltar e correr esse risco ou não. E aí a gente falou de montar um questionário que seja meio
que seja igual, que a gente possa mandar para todas as famílias de todos esses quintais. Que daí a gente achou que iria ser importante a gente mapear não só nos nossos espaços, mas como é que essas famílias estão? Elas estão querendo voltar? Elas não estão querendo voltar? Se abrir o espaço, ninguém vai mandar seu filho, por exemplo. Né? A gente falou, vamos mapear também, cada um mapeia aí no seu, e depois a gente traz isso para o grupo de São Paulo para entender como é que está mais ou menos. A grande maioria está querendo voltar, se o espaço abrir, não. A grande maioria não está. A gente achou também que era um indicativo importante. Fiquei pensando se vocês têm algum estudo assim básico de até quando é possível ficar fechado financeiramente, né? Até quando sustenta isso de fato, né? Para que tenha uma ideia também de né? Até quando eu vou precisar pensar em mais soluções, em novas soluções, não sei, fiquei pensando nisso também. E aí, quantas tem que voltar no mínimo para eu também manter e que estrutura que eu vou manter? Não falamos disso, Carol, acho bem importante. O duro que a variável muda muito, né? Assim, como a gente está assim, cada mês, você vai entendendo, tá? Quantas famílias estão, deixa eu reestruturar tudo aqui. Mas acho importante para uma volta, né? Assim, acho que pensar o que, quando eu voltar, qual é o cenário, que é o mínimo, né, possível. Acho importante. A gente não falou disso. Até porque eu acho que vai ter um aumento de gastos, né, Isa? Tipo, de coisas que vai ter que investir para poder voltar, que também tem que ser contabilizado, né? Tipo de higiene, tapetinho, Todas limpeza, sei essas lá, porque coisas, vai né? ter, vai Não, ter um por exemplo, aumento. nem lembro quem falou que alguém sugeriu, acho que foi a Camila, né? Que alguém falou, olha, o ideal seria todos os educadores fazerem um teste por semana. Inviável financeiramente. Você não falou, o teste mais barato é R$ 140. Imagina todos os educadores fazerem um teste por... Então, tem coisas que a gente já sabe que são inviáveis. Assim. A gente fala um pouco das coisas que já saíram como protocolo também, né? Que, bom, enfim, não sei se é repetitivo, mas talvez vou falar. Os cuidados que precisam ter, né? Então, dependendo do número que você tiver de crianças, não dá para voltar todo mundo mesmo, tem que dividir em grupos, a ideia é menos crianças se cruzam, menos educadores se cruzam, então fazerem grupos que fiquem fixos, né, com esses menos crianças e menos educadores, então acho que isso também é uma coisa que está clara, que a gente sabe que talvez não dê para voltar todo mundo, o período todo, todos os dias, então provavelmente vão ser menos dias por semana, menos crianças e tudo isso. Acho que isso foi uma coisa que a gente falou e que acho que está claro e está bem dito, né? Que quando voltar, dependendo dos espaços, acho que quem tem pouca criança, talvez dê sim para voltar a turma toda. Procedimentos como a família é responsável... Ai, desculpa, alguém queria falar? Eu falei que a gente falou também sobre as máscaras, que é uma coisa que a gente entendeu que não dá para exigir que as crianças usem. Então, a gente vai ver, os adultos usam, os pais usam para levar, os educadores ficam com máscaras, a gente usa um avental, toma banho, depende do espaço para ficar com as crianças, troca de roupa. Então, como também estruturar esses procedimentos, né, de segurança. E daí a importância da gente ter um infectologista que auxilie todos os espaços, né, para a gente ter mais ou menos um mesmo protocolo, claro, diante né, de cada espaço, da necessidade de cada espaço. Eu acho que foi um pouco isso mesmo. No protocolo de São Paulo não tem nada sobre EPI, o que deve usar, o que o educador deve usar, o que a criança deve usar? Tem um pouco, sim. Fica assim, meio claro, ele não especifica só uma coisa, que é assim, é máscara para todo mundo? Parece que sim, porque tem uma hora que fala assim, distanciamento social menos na educação infantil. Então, por exemplo, na educação infantil você não precisa garantir o distanciamento social, que já é ufa, né? Porque você fala, como é que dá para voltar e falar de distanciamento social com criança pequena? Impossível. Então, assim, dá a entender que todo mundo tem que usar máscara, mas é o que a gente falou internamente. Será que nos nossos espaços a gente fala, olha,
os pais querem, não querem, eles topariam mandar seus filhos sem máscara, mas a gente entende que não dá, assim, é uma coisa um pouco inviável, né? E eu acho que eu contei que tem uma educadora no Aldeia que dá aula no Veracruz também. E tem uma mãe que ela não é infectologista, mas ela é pediatra. E eu até conheço porque o filho dela estudou com o meu filho, enfim. E ela trouxe uma cena que eu acho que faz muito sentido. Ela falou, olha, o momento é assim, quando a gente vai dirigir um carro, a gente põe o cinto de segurança, a gente está todo preparado, né? Mas nada impede desse carro bater. Por mais que você tomou todas as precauções, você se preparou. A gente está um pouco nesse momento. A gente vai tomar, assim, dá para tomar todas as precauções, mas não tem como garantir que nada possa acontecer. Então, acho que achar que você cria um cenário que todo mundo vai estar 100% seguro, só vai acontecer quando todo mundo for vacinado. Acho que tem esse risco, é inevitável correr esse risco, todo mundo que vai abrir e vai voltar. Assim, é um pouco essa consciência que eu acho que não adianta a gente achar que a gente vai criar um cenário 100% seguro por uma volta. Por isso que acho que está todo mundo até se arriscando, porque está falando, putz, então uma vacina, todo mundo ser vacinado, voltar 100% seguro é daqui quanto tempo? Muito tempo. Então, talvez dá para voltar e pensar em alguma alternativa. Isa, a mãe de um aluno é enfermeira, o marido dela é médico, e a gente tem conversado bastante sobre as orientações que foram passadas pelo governo e como trazer um pouco de bom senso para a realidade da educação infantil. E a gente está preparando esse material. Eu mandei várias dúvidas que eu tinha, ela já começou a preparar. Assim que estiver pronto, eu passo para vocês, mas se vocês tiverem dúvidas de vocês em relação à volta, vai mandando, porque ela já inclui nesse material também. E aí, uma dúvida que eu tinha, que eu não sei se foi conversado, legalmente a gente fica onde? Né? Porque a gente não é uma escola, mas também é um espaço de criança. Eu sei que as escolas privadas aqui de São Paulo estão se movimentando para tentar voltar, porque algumas já estão prontas para voltar e o governo não liberou ainda. Então, legalmente a gente fica em que lugar, sabe? Se a gente for montar um documento dos quintais sobre a volta, por exemplo, onde é que a gente fica nisso? Né? Será, enfim. E depende do seu KNAI, né? Depende do seu KNAI, do seu registro. Eu acho que os KNAIs, eles se diferem um pouco, mas eu acho que eles devem entrar no mesmo bololô, sabe? Eu acho que depende um pouco, porque tem uma outra casa de brincar de São Paulo, de Guarulhos, que já abriu pelo KNAI delas, assim, que já permitia. Então, eles estão fazendo a alocação do espaço. Então, acho que depende, assim, um pouco do seu KNAI, que é o que vai determinar o seu tipo de funcionamento para saber em que você entra. Mas o Guarulhos já está numa outra cor, né? Sim. Sim. Eu acho que isso o que determinou foi o KNAI para abertura, né? Eu acho que quem tem CNPJ, eu não sei do Aldeia ainda, preciso correr atrás como tá, não tinha nem pensado, talvez, como a gente não é formal e como tá no CNPJ, se talvez eu até possa já mesmo, né? E não sei. Acho que é uma coisa que a gente pode até se ajudar. Camila, olha, tem o questionário que a gente colocou, subiu lá, tem uma pasta do Drive, eu acho que compartilharam com você, a gente pode ver, senão a gente te coloca lá, porque a gente já está colocando essas dúvidas lá. Então, acho que até está centralizado lá. A gente subiu essa pasta e quem quiser também tiver dúvidas, põe lá que a gente pensou em mapear todas essas dúvidas. O que surgiu na nossa conversa também foi um medo. E se a gente volta e tem denúncia, né? Falaram que tem umas casas de brincares que teve denúncia e tudo mais, onde a gente também está resguardado nesse lugar. Então, talvez a gente até possa falar, tem advogado, né? Eu tenho uma advogada que fez o contrato do Aldeia, posso perguntar para ela legalmente como é que seria isso. Acho que também é importante a gente saber se a gente abre e talvez nem temos CNPJ, ou talvez não cabe, e a gente tem uma denúncia, como é que é isso para a gente também? Acho que pensar em todos esses riscos também é importante. Oi, Isa, mas vocês estão pensando em voltar antes de setembro, é isso? Independente. Então, assim, o que a gente sabe que tudo pode... Então, tem muita gente que fala assim, gente, não vai voltar em setembro.
Setembro é uma data que colocaram, vai chegar em Verdade. setembro e nada vai abrir. Não tá todo mundo achando que vai abrir, mas nada vai abrir. A gente falou sobre isso também. Que a gente falou de várias coisas que são complexas. Então, tem famílias que têm que voltar a trabalhar, precisam sair, deixar seus filhos. A gente falou sobre isso. Acho que se todo mundo sentir que não, nem a pau também, tá tudo muito estranho, é muito risco abrir, também a gente não vai abrir. A gente está começando a entender e mapear. Se a gente conversar com o infectologista, ele trazer um cenário para a gente, talvez, e a gente junto falar, gente, não dá. Mas talvez dê para algumas pessoas. Tem, por exemplo, a Bruna, tem 2 famílias que já estão se encontrando. Por que não, talvez, voltar lá? Acho que a gente percebeu também que é bem particular algumas situações. Acho que a gente não colocou data e a gente ficou muito no lugar de esperar mapear essas famílias, né? Qual é a realidade das famílias, dos nossos espaços, e também essa conversa com o infectologista, para daí a gente começar a pensar nessas estratégias que a gente tem. Fase 1, 2, 3, por exemplo, a primeira fase a gente abre o espaço para as famílias irem. Segunda fase, a gente abre espaço para as famílias irem duplas. Terceira fase, um exemplo, né, uma ideia. Terceira fase, a gente abre o espaço para pequenos grupos com um educador. Então, a gente, depois, né, de mapear o que as famílias estão sentindo, achando, a necessidade, e de conversar com o infectologista, a gente pensar nessas fases para indo, né, aos pouquinhos, entendendo o que vai acontecendo, os riscos e tudo mais. Sobre a burocracia, a gente falou super pouco, mas a gente falou sobre entender, né, essa burocracia. Então, acho que também é isso, é um passo que a gente ainda não deu, porque a gente sabe que a gente precisa entender. Porque eu acho que tem sim o KENAI de cada um, mas tem também o quanto a gente quer se entender como categoria e quer se enquadrar em algum lugar, né? E o KENAI é isso. Meu quintal tem 3, 4 KENAI, tipo. Então, acho que todo mundo se enquadra em vários lugares, mas como categoria, onde a gente se enquadra, o que a gente vai seguir? Então, acho que é um pouco isso também, esse encontro, né? Da gente entender esse lugar, né? Eu queria compartilhar uma coisa também, que pensando um pouco na pergunta da Carol, eu não sei se o financeiro, na verdade, está acima desses riscos, sabe? Porque por mais que a gente tenha um caixa e tenha até tem um tempo que dá para aguentar financeiramente, eu não sei se a decisão de abrir isso é tomado como uma prioridade, sabe? Porque eu tô falando por mim, né? Nunca conversei isso com a Jo, mas acho que se não me sinto segura para abrir nessas condições, com caixa ou sem caixa, não dá para abrir, né? Me sinto um pouco assim nessa situação, sabe? É bem difícil mesmo, né? Não, gente, acho que um pouco todo mundo compartilhou isso. Muito difícil, não tá fácil, assim, acho. A gente pensa, o que eu falei particularmente, assim, de mim, Isabela, nem como aldeia com a minha sócia. Tem dias que eu acordo muito segura e falo, nossa, realmente, gente, essas crianças precisam mínima se voltarem a se ver. Aí tem vários estudos, eu acho que dá para ler coisas que falem, não, tem que reabrir, e dá para ler coisas que você fale, não, não vou reabrir nem a pau. A gente percebe que tem um pouco essas 2 literaturas para você ler, né? Artigo que fale, a criança não passa para outra criança, é mais difícil e tudo mais. Aí você fala, opa, né? Tem pessoas questionando, como assim vai abrir shopping e não vai abrir escola, né? A gente está colocando todo mundo para conviver. Aí fala, não, mas criança é o mais vetor que passa muito, que daí não tem sintoma. Então, assim, as informações que a gente tem são informações que muitas vezes deixam a gente até um pouco confuso, assim. Tá, não, acho que dá para abrir. Aí depois você lê alguma coisa e fala assim, nossa, não. Aí você lê uma outra coisa e fala, tá, na verdade, a gente não, né? Tô falando por mim. Então eu sinto isso, assim, sinto que tem horas que fala, não, precisamos, e tem horas que dá vontade de falar, né, o que a Camila fala, paciência, só para quebrar vai quebrar, mas eu não vou abrir colocando todo mundo em risco. E que vai, não vale, não tem como. Então acho que é um momento muito delicado mesmo, assim. Ô, Isa, eu acho que
Isso tem a ver com a própria incerteza que a gente está vivendo, porque a gente tem muito pouca informação ainda, é muito recente, então tem muito estudo sendo feito. Então, conviver com essa incerteza é um imperativo. A gente, talvez o que seja preciso é ir acompanhando as informações assim consistentemente do que vai sendo descoberto e fazendo avaliações de risco, porque risco vai ter. A gente está entendendo que risco não é que ele já vai estar seguro, não vai estar seguro, pelo menos até ter uma vacina universal. Mas como que a gente consegue junto ter essa gestão de risco mesmo e entendendo e acumulando essas informações, pesquisando, e de repente a gente virou pesquisador de saúde, né? Acho que o que a gente falou também foi sobre, claro, né, tem essa vontade da volta também para não quebrar por uma questão financeira do projeto e tudo mais, mas para além disso, né, o quanto tem essa necessidade emocional das crianças, nossa, então a gente também mapear por esse lugar, né, e não só pela ansiedade, pelo medo de quebrar. E o quanto não saber quando volta, e setembro ser uma data que a gente não acredita que é realmente uma data que vai voltar, né? Uma data que colocaram para a gente ter ali né, um parâmetro, mas então a gente falou um pouco nesse lugar também, né? O como entender toda essa situação no campo emocional, né? Que dessa volta, como ser saudável essa volta, tanto no lugar do perigo, né, do vírus, mas emocionalmente, sobre essas coisas, né? Então, assim, milhares de pontos, né, a serem discutidos e pensados. Então, foi um primeiro encontro, assim, e a nossa decisão foi fazer esse mapeamento com a família e falar com o infectologista. Aí a gente, depois disso, vai seguindo os outros passos, que ainda tem muitos, né? Acho que uma coisa também que a gente levou lá nesse encontro é que a gente abrindo mais para essas famílias que estão com a gente, acompanhando a gente, né? Porque são duas situações, né? Você abrir para contemplar e receber essas famílias que você já tem e que estão até agora, de alguma forma, ajudando a sustentar o projeto. E a outra de você abrir para novas famílias, né? Com uma ação de marketing, essa me parece estar mais longe, né? Essa situação. Então, essa retomada, primeiro, ela vem para contemplar essas famílias que já estão no projeto, né? O Terracota está mais com esse olhar. E você já tem um infectologista? Alguém, vocês precisam de ajuda para encontrar alguém? Como é que está isso? A gente tem uma pessoa que a gente está conversando, a gente vai ver se ela vai ser para todo o grupo, se vai ser do Aldeia, porque a Camila também falou que tem algum pai, né, Camila, que tem ajudado vocês também, que acho que ele, não sei se ele é infectologista, mas ele entende, ele trabalha com isso. Não sei se eu falei certo, Camila, mas enfim. Mas é uma pessoa que pode também ajudar. Então a gente está mapeando quem vai ser. Mas tem algumas possibilidades que... E vocês, gente, assim, de outros lugares sem ser de São Paulo, de repente, vocês têm pensado também sobre voltar? É uma realidade para vocês? O que vocês têm pensado um pouco por aí também? Acho que a gente também queria ouvir vocês. Boa tarde, pessoal. Eu sou Luiz Felipe aqui de Brasília. É a primeira vez que estou participando aqui do grupo.
E tem um quintal aqui também. Um projeto já tem 7 anos e parece bastante com a aldeia aí. A gente também tem as referências aí da Ivana, mas a gente está procurando agora, já passamos por várias fases, agora estamos procurando não ter muito uma definição assim de educação viva ou educação consciente, porque é bem as famílias que estruturam ideologicamente assim o projeto agora, né? As famílias têm uma participação bem ativa e preponderante assim no projeto. Então, como vai mudando as famílias, a gente está preferindo não ter uma definição. E a gente tem pensado em voltar, mas a maioria das famílias não estão disponíveis para levar as crianças. A maioria tem se afastaram para a zona rural e não tem a disponibilidade para... Falaram que se... Bom, a gente tem algumas famílias que trabalham na Secretaria de Educação aqui no DF e que a visão delas está bem assim, que esse ano não vai voltar, não. Aqui no DF a situação está sendo declarada agora aqui estado de calamidade, né? E aí as famílias não estão pensando em retornar com as crianças, né? Então a gente tem lá 8 famílias e dessas 8 famílias, 2 ou 3 só estão disponíveis, ou seja, mais do que estão disponíveis, vão precisar de voltar com as crianças, né? Se as escolas voltassem como um lugar mesmo para deixar as crianças. Então, o que tem mais me afligido mesmo é porque lá o nosso espaço, a demanda seria alta de organizar assim para ter determinados cuidados de higiene, porque lá o nosso espaço é bem aberto, a vizinhança lá é bem suja, então, enfim. A minha tensão maior tem sido como sustentar ideologicamente o projeto, sabe? A gente tem mantido encontros virtuais com as crianças, mas tenho sentido que não tem sido sustentável. As crianças têm perdido bastante interesse, apesar dos esforços assim da equipe para sugerir atividades legais e tal, as crianças têm desanimado, assim, né? Tanto as crianças como os educadores também. Então a gente tem querido voltar, mas não tem surgido nenhuma ideia interessante, assim. Tá todo mundo com muito medo desse retorno. E por sorte nossa, as famílias estão mantendo a contribuição. Desde quando começou a quarentena, nenhuma família saiu, algumas reduziram a contribuição, então financeiramente a gente está conseguindo manter. Mas também estamos sem sugestões, sem ideias boas para esse retorno, né? Estamos nesse mesmo barco aí, dessa dificuldade, esse desafio. Luiz, desculpa perguntar, qual é o nome? É um quintal Waldorf? Eu tô te fuçando aqui, licença no Instagram. Não é Waldorf, não. A gente começou com uma proposta de inventar mesmo a metodologia, com as referências principalmente do José Pacheco, né? Mas isso já mudou muito. Isso já mudou muito, assim. Então agora a gente está mais para o lado da educação livre mesmo. Como é que chama o projeto, Luiz? Que eu não... Espaço Inventado, chama. Espaço Inventado, tá. Boa. Tô fuçando aqui, inventado. Se quiser um dia ancorar aí nosso ponto, apresentar. Sim, eu tenho interesse. Tenho interesse, sim. Eu vou entrar em contato aí. Como é que tem sido feito? Tem tido uma agenda, uma coisa assim? Quem é que está centralizando essa organização?
Cadê? Você tá no nosso grupo de WhatsApp? Não. Então faz assim, manda o seu número aí no chat, que aí a gente vai no paralelo explicando. Pode ser? Beleza, pode Manda ser aí sim. no grupo. Tá E aí legal. a gente te explica. Mas obrigada, que bom. Eu quem me convidou foi a Marina aí do Terracota. E eu já tô sabendo, já tem um tempo, mas agora, assim, como tá cada vez mais incerto, assim, né? O pessoal agora falou que é isso, que é só o ano que vem mesmo. As famílias aqui estão bem seguras disso aí, que é só o ano que vem. Aí eu tô nessa insegurança, ansiedade, assim, de como sustentar mesmo o projeto enquanto ideia, né? Nas crianças, manter viva nas crianças o laço, né? Isso que está sendo mais o desafio aqui. Aí eu tô assim, falando, não, vou juntar com esse grupo aí para ver o que a galera tá conversando, o que o pessoal tá pensando, pra gente somar. Vou mandar no chat aí. Tá bom, manda aí que eu te explico. Eu, o Gui, a Carol, qualquer um aqui, na verdade, explica aí o que tá rolando nesses encontros. Oi, gente. Né? Aqui em Salvador, alguém mais tá agendado aí para falar? Oi. Vai, Thaís. Aqui em Salvador está muito delicada, né, a situação. Vários espaços. Aqui a gente tem em número uns 5 quintais. E eu estou em contato com eles, tirando o quintal do André, eles estão fechando, né? Então está muito delicada aqui a situação, manter os quintais. Né? E quem está, tipo o André, está fazendo, e a casa materna também, me parece, está fazendo esse rodízio. Então aqui a família vai uma vez por semana, né, para tentar continuar, né, tendo um retorno financeiro e continuar com os vínculos. E para a gente da OCA, a gente ainda não é regularizado, né? A gente começou muito assim, gostei muito da apresentação da aldeia, lá do Rio, né? Aldeia Viva. E porque a gente começou muito, né, primeiro para se organizar, para se entender como projeto. Então, a gente não é regularizado. Então, algumas famílias têm me procurado. A gente tem apenas 3 famílias ainda que ficaram com a gente. E a gente não é regularizado. Então, assim, eu fico com muito receio de abrir e ser autuado, né? E fechar, em definitivo, o projeto, né? Então, assim, eu estou vivendo um momento de muita transição, porque, né, de manter esse espaço, né, que é uma casa enorme, né? Eu já negociei com os donos, estou indo lá só cuidar, ele já suspendeu o aluguel, mas mesmo assim é custo, né? E está muito delicado, e eu demorei muito para encontrar essa casa. E é isso, eu queria, né, ouvir uma resposta mágica, que isso fosse logo acabar, porque é muito sonho, né, da gente, a gente manter um sonho vivo, às vezes é muito desafiador. Dá um aperto no coração mesmo, né, Thaís? Sim, todo mundo que está aqui, né? É uma doação muito grande para o que a gente faz, né? E a gente meio paralisado, sem saber como agir, né? O que a gente pode fazer. É bem difícil mesmo. Posso falar um pouquinho rapidinho? Eu moro aqui em Cabo Frio, né? Município da Baixada Litorânea, região dos Lagos. A capital tem um indicativo, já vinha há algum tempo com um indicativo de reiniciar em julho, porque as pessoas que estão mais conscientes dessa situação estão condenando, né? Porque é como pesado, né? Porque eu vou falar, não vou conseguir encontrar a sutileza na palavra, mas atirar trabalhadores à morte, reabrir tudo agora. Mesmo com todos os cuidados que se tivesse, enfim. Então, aqui na região, eu tenho circulação por 3 municípios diferentes, e em cada um deles, eles vão prorrogando, né, os decretos a cada 15, a cada 30 dias,
Eu recebi um hoje de Araruama que vai manter as aulas suspensas até 31 de julho, mas eu estou entendendo que isso é uma questão mesmo de análise desse processo. Eu sou servidora pública e eu fico muito insegura diante dessa situação, porque a gente depende das decisões que vêm do governo. E aí, né, acho que a gente, de certa forma, tem algum consenso de que a situação política no país não está favorável para a gente enfrentar uma pandemia como é o que está acontecendo. Até acredito que a gente está nessa situação por falta de gestão adequada de toda essa situação lá atrás, lá no começo, né? E um dos municípios está num movimento grevista, porque alguns profissionais da parte de apoio técnico, né, na escola, os diretores, orientadores, o pessoal que é da pedagogia, que faz orientação educacional, orientação pedagógica, e a equipe de apoio, merendeira, porteiro, inspetores, foram convocados a voltar a esse trabalho presencial no início desse mês. Já tem quase um mês que essas pessoas foram convocadas para voltar ao trabalho. Então, nesse momento, está até acontecendo uma plenária para discutir as propostas relativas às questões sanitárias. E, assim, para o nosso coletivo, essas questões impactam porque alguns de nós somos funcionários públicos. Então, a gente está nessa condição, assim, meio que entre a cruz e a espada. Depende de como o governo vai lidar com essa situação, de quanto a gente vai conseguir resistir para não voltar, para a gente não precisar reabrir para mandar as crianças de volta, sabe? Mas entre nós a gente tem discutido isso, como as mulheres colocaram, a Débora, que foi que falou sobre isso, a gente tem discutido isso bem no passo a passo, assim. Mas eu digo assim que a conjuntura em geral vai abrir, não vai, vai abrir, não vai. Mas a gente está numa expectativa de que, na real, entre os professores, que são quem não decidem lá em cima, mas que podem se recusar a voltar, é de que a gente não deveria voltar esse ano. E no mínimo, a gente aceita começar a falar em setembro. Antes disso, não tem a menor condição. A gente vê pelo relaxamento das pessoas, né, que voltaram a ir para as ruas e esse índice de contágio voltou a aumentar. Então, é muito preocupante, né, para a gente aqui que isso aconteça por conta disso, porque a gente não tem conhecimento sobre isso. E aí eu peço desculpa se eu estiver sendo repetitiva, porque eu não estava no último encontro, enfim. Alguém teve acesso a algum estudo, alguma informação que pensa essa questão de como o vírus se comporta em áreas mais abertas, porque é o que a gente tem se questionado internamente. Para a hotelaria tem um protocolo de 72 horas de ocupação, né? A pessoa ocupa e tem que ficar 3 dias ali desocupado até outra pessoa vir ocupar. Mais ou menos isso que eu entendi. E aí, como que é isso pensado em espaços abertos, onde tem incidência de sol, esse tipo de coisa? Tem alguma diferença? Alguém sabe sobre isso? Chegou nessa questão ontem e eu ainda não busquei isso. Os estudos que eu tenho, Thaís, são muito no sentido de índice de contaminação em espaços abertos e fechados, mas não de permanência do vírus em superfície. Né? Tanto é que eu tenho acompanhado reuniões de retorno em vários países. E uma das coisas que eles estão pensando é de não ter revezamento, por exemplo, no espaço. Né? Então, que nem estão fazendo, sei lá, de cada dia e uma família, né, no espaço. Se, por exemplo, se a hotelaria tem 72 horas, isso é meio que um padrão que todo mundo está tendo. Tipo, se for ter um revezamento, ter essa alternância de 72 horas, que é o que tem de máximo de duração do vírus aí, né? Então, não tem nada específico, né, para isso. Inclusive, eu estava falando esses dias com uma pessoa também que tem uma casa de brincar e ela falou, eu vou fechar, assim, porque ela falou, eu não levaria os meus filhos numa casa de brincar agora. E ela falou, os meus materiais são todos elementos da natureza, são todos de madeira, são todos orgânicos. Eu não tenho como, ou eu vou ter que, tipo, ter muito disso,
para ter um revezamento, tipo, você usa isso hoje, agora tira, você só vai usar isso de novo daqui 72 horas, sabe? Porque tem que pensar nisso também. Ou, né, coisas que podem ser higienizadas, mas até onde isso pode ser higienizado. Então, estudos de superfície eu ainda não encontrei nada, mas é o que a maioria das pessoas tem usado, esse protocolo de 72 horas. Eu acho que 72 horas é o máximo da permanência que o vírus fica em algumas superfícies. Eu acho que plástico e metal. Eu acho que orgânico, que eu saiba, é menor. Estou falando isso pelo que eu ouvi, não tenho certeza do que eu estou falando, mas eu tenho a impressão que nessas superfícies inorgânicas a permanência é maior. Se a gente for comparar, por exemplo, com papel, essas coisas, papel também é bem menor, tipo, algumas horas, né? Mas estudos... Bom, quem é que está interessado em estudar a superfície natural, né, gente? Ninguém, não tem interesse comercial nisso, então... Mas eu vi algumas questões sobre areia também, de ter que ser fechada. Tipo, de não poder ficar exposto, e sobre os brinquedos também, porque algumas casas de brincar começaram a abrir, e aí alguns infectologistas falaram, por exemplo, esprear, jogar só o spray de álcool não funciona, você tem que ter atrito, né? Então você tem que limpar todos os brinquedos. E aí o indicativo era para tirar tecido e madeira, principalmente. Mas é louco, não... É isso, é tudo um achismo, né? Uma filosofia muito ninguém doida. pesquisou de fato, né? Pode ser que dure muito menos. Não, é que nem semana passada saiu que a academia é o lugar mais contagioso, essa semana já saiu que é super tranquilo. É muito tranquilo. Tem um conselho, que não é o meu conselho de educação física por trás disso, uma coisa super comercial. Esse é outro assunto. Gente, eu posso falar aqui um cadinho do Malau, então? Porque está ficando bem tarde aqui para gente. Volto a dizer da incerteza, gente. Uma pesquisa de uma semana... Deu para ouvir? Acho que ele não te ouviu, Lilian. E eu também não estou ouvindo ele direito. A Lilian, ótimo, mas se tiver... Vai, Lilian. Oi. Então, essa semana aconteceu um evento especial assim para a gente, porque a gente foi a Desaleca, a gente foi à escola e a gente fez a primeira reunião presencial com os professores. Porque tudo aquilo que eu falei também aqui de angústia, né, em relação ao que eu tenho lido em documentos, em relatórios de órgãos que estudaram os impactos de epidemias em populações vulneráveis, em contextos como o nosso, né, de campos de refugiados. Eu estava com isso assim, muito convencida na minha cabeça, mas eu sentia que eu precisava de mais... precisava que alguma vida mesmo dali me falasse, né, que é isso mesmo, para a gente saber se as inquietações estão fazendo sentido. E aí a gente marcou uma reunião presencial. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas é muito difícil para a gente estar permanentemente em contato com eles. Tem a questão do celular, né, que alguns não têm, muitos, enfim, não conseguem carregar. Tem a questão da internet, que é super cara, e né, não tem mesmo um dinheiro assim, extra, né, para ficar botando internet. Então, ou a gente está em presença, ou a gente está, né, mais ou menos com eles. E nessa reunião, foi muito legal vê-los assim, né, enfim, ter notícias de todo mundo. Mas, assim, eu já vi que a gente vai ter desafios grandes, sabe? Só ali na nossa capacidade de fazer uma reunião seguindo protocolos, eu já percebi, assim, da minha parte mesmo, tá? Não estou nem falando só, enfim, da equipe, que não somos nós, enfim. Estou falando da nossa parte mesmo, ficar ali com a máscara. E a gente fez a reunião num lugar aberto, mas aqui em Desaleca, o clima também, assim, fora do estereótipo que a gente tem, né, da África.
Lá é muito frio, venta muito. Então, ficar num lugar aberto, né? A gente fez a reunião 14h, foi super difícil, todo mundo congelando, as pessoas também não têm como é que fala? Uma vestimenta adequada, sabe? Para ficar com um casaco mais grosso, enfim. Então foi bem difícil, com um vento na cara e não dava para ouvir por causa, né, da máscara também que eu estava usando. Foi super complicado. E isso foi só um pequeno exemplo assim dos desafios que a gente vai ter que enfrentar estando juntos, né? Porque eu fiquei pensando, vamos fazer do lado de fora, já que a indicação é essa, né? Fazer ao ar livre. Mas, enfim, não foi tão simples. E pensando também, por exemplo, estar com as crianças mais do lado de fora, considerando que o inverno aqui acabou de começar, assim como no Brasil, essas crianças que já estão permanentemente doentes e com o nariz escorrendo, enfim, elas vão estar lá sempre adoecidas, né? Porque é assim que é um padrão mesmo de criança pequena e tal. E aqui isso é mais forte ainda, porque a questão do cuidado, obviamente, ela é muito mais precária, né, do que, vamos dizer assim, nas escolas particulares do Brasil. Então, assim, foi uma reunião importante, porque eles me trouxeram essa confirmação, foi importante, assim, deu um alívio, né, de que, não estou viajando na batatinha, realmente o negócio é complexo mesmo. Aqui a necessidade do retorno das aulas, ela está para além da conveniência da família, né? Ela é uma necessidade mesmo, uma necessidade por conta de segurança alimentar, por conta de redução de violência, redução do trabalho infantil. Então, eles me relataram, por exemplo, que nesse um mesinho de aula que a gente teve com as crianças, a maioria delas, né? Não digo todas, mas a maioria delas, que estava com um aspecto assim que você achava até que estava meio doentinho, um mês depois as crianças estavam com outra carinha. As crianças estavam mais fortinhas, as crianças estavam com vitalidade. E isso, uma professora, né, fez esse relato e eu fiquei assim, enfim, mesmo sabendo, tendo consciência disso, mas eu fiquei pensando, sei lá, nas minhas filhas em um mês de escola, sabe? Não faz diferença nenhuma na carinha dela. Faz diferença, a gente sabe, um projeto pedagógico como esses, que, né, enfim, estão buscando uma via da transformação mesmo, eles vão ter um impacto de longo prazo. Mas aquela escola, para aquela população, ela é meio que as duas coisas, né? Ela tem um impacto de curtíssimo prazo, um impacto imediato, que é visível em pouquíssimo tempo. Então, quanto mais tempo elas estão fora, enfim, mais elas retornam para aquele padrão que elas estavam antes, mais vulneráveis elas ficam. E outra coisa também que eles relataram para mim é que agora o que você mais vê no campo é crianças de todas as idades, né? Mas mesmo as muito pequenininhas, carregando tijolo para lá e para cá. Porque o campo agora ele está numa fase de expansão, como uma reforma urbana que está rolando lá, pela UNHCR, que é a ONU, né? O órgão da ONU para refugiados. Eles estão movendo casas de um lado para o outro da estrada, abrindo mesmo o campo, para deixar as ruas um pouquinho mais decentes, né? Maiores, mais largas. Então, as pessoas que vão se mudar, elas são as encarregadas de construir a própria casa. E quando a gente fala isso, a gente está falando de uma família que, enfim, que não tem recurso nenhum. Então, ela vai botar toda a família para trabalhar, inclusive a criancinha pequena. Então, agora as criancinhas estão carregando tijolo, sabe? Tijolo pesado. Quer dizer, o índice de trabalho infantil aumentou. E, bom, da nossa equipe também, que não é pequena, é uma equipe grande, porque é uma escola grande, né? São quase 200 crianças. Você vê que também tem um impacto imediato também na vida dos voluntários, não é só das crianças. Eu falei isso aqui da outra vez, né? Que os beneficiários são as crianças do trabalho social, são as crianças, mas também são aquelas pessoas que trabalham ali. Então, muitos estão com a saúde precarizada, com essa assistência, né, que a gente dava mais intensamente. Eu estou falando como projeto, tá? Como
organização, não eu, Lília. Mas era uma assistência muito maior, né, que a gente podia dar quando estava ali no contato cotidiano. Então, agora tem pessoas passando, assim, perrengues extraordinários, e eu tenho certeza que isso em muito se deve ao fato deles estarem afastados, né, de não estarem podendo trabalhar. E aí, quando a gente definiu, assim, realmente, é uma conclusão de que, nesse contexto específico aqui nosso, retornar é urgente, e o quanto antes, mas tem que ser de uma forma que não seja também atabalhoada, que seja mais ou menos segura. Desculpa. Dei uma canetada aqui na cara dele. Mas, quando a gente pensa em protocolo, gente, é muito difícil. Se eu pudesse descrever assim, o que é o Malawi agora, se você sair na rua, sinceramente, não parece que existe uma pandemia no mundo. Não parece. Você não vê ninguém usando uma máscara, você vê os mercados completamente lotados, nunca nada fechou além das escolas, só a escola fechou aqui, mais nada. O comércio não fechou. O Malawi teve até um processo interessante que o presidente, ex-presidente, tentou instituir um lockdown, seguindo aí na esteira de outros países africanos também, e teve uma coalizão de quê? A oposição política, somada a algumas pessoas da sociedade civil também, que entraram na justiça, na Suprema Corte, para dizer não pode ter lockdown porque essas pessoas vão morrer, porque essas pessoas não têm condições de se sustentar se elas não puderem exercer suas atividades. Então, o negócio é muito complexo, porque esse é um argumento perigosíssimo, a gente sabe, né? Que ele é um argumento também que circula aí pelo Brasil, mas aqui isso entrou na ordem dos direitos humanos, sabe? Foi um processo de direitos humanos, para garantir direitos humanos. Olha só. E aí o presidente nem levou adiante e nunca teve lockdown. Então, aqui está tudo absolutamente assim. Nós somos os loucos do negócio, sabe? A gente sai com máscara. Eu praticamente não saio, mas Gabriel, quando vai de máscara. E é uma coisa que chama atenção, sabe? As pessoas ficam chocadas, porque tem uma crença, tem um negacionismo grande, tem uma crença de que não tem coronavírus aqui, tem uma testagem que sei lá, beira o nulo, né? Um índice de testagem na população ínfimo, ridículo, né? Então, não sei quantos meses, né? Desde que foi declarado aqui o primeiro caso, foi início de abril, final de março, início de abril, primeira semana. Então, já tem alguns meses, né? E foram testados quantos? 13 mil pessoas. 13 mil pessoas? Pois é. Então, assim, tem uma testagem por milhão que é de quanto? 300 e pouco, não, acho que é 300 e pouco. Não, acho que é menos que isso. Dá uma pesquisada aí. Bom, é uma coisa ridícula. Não dá nem para sequer comparar. Não se testa ninguém, logo praticamente não tem, né, números de casos, de mortes, de nada. 700 por milhão. Hã? 700 por milhão. 700 por milhão, então é mais que eu pensei. Mas 700 por milhão, imagina, não é nem 1000 por milhão, é um troço assim, é um país pequeno, né, com uma população pequena, mas ainda assim são 20 milhões de pessoas que estão concentradas, né, nas principais cidades, essa aqui onde a gente está, que é a capital, Lilongwe, e uma no sul, uma no norte, mas o vírus está em todo lugar. A gente, desde o princípio, a gente falava assim, cara, esse vírus aqui, ele tem uma performance inacreditável, porque ele se espalhou pelo país inteiro. Então, você vê assim, tem ele lá no norte, lá num lugar que é, assim, dificílimo acesso. Tem ele no sul, no leste, central, tudo. Mas, assim, tem um caso ali, um caso lá. Então, o vírus, ele viaja quilômetros, mas quando ele chega, ele para. Ele não passa para mais ninguém. É uma coisa assim... enfim, não dá para, né, confiar nesses dados. E, pois é um vírus de altíssima transmissibilidade. É lógico que esse dado de um caso não é real. Mas é com isso que a gente convive. Alguém pergunta aqui dos hospitais... Tem 25 leitos de UTI para 20 milhões de pessoas no país todo. Tem, tipo, 25 respiradores para essa quantidade de gente toda. Então, obviamente, não tem UTI em todas as cidades, não tem. Imagina. Gente,
é complicado. A situação da saúde é muito, muito, muito precária. Inclusive, eles estavam até fazendo greve, né? Porque da maior parte, enfim, na quantidade de pessoas que são testadas, né, por dia, que saem os resultados, metade são pessoas profissionais de saúde. O que para mim significa duas coisas, né? Significa que os doentes estão indo lá com coronavírus e significa que as pessoas estão trabalhando sem proteção nenhuma, porque elas pegam o coronavírus. E a gente sabe que isso aqui acontece, as pessoas trabalham em condições extremamente precárias, não tem, né, não tem nem equipamento, esses de proteção. Imagina que a gente doa máscara de pano para o hospital que trabalha no campo de refugiados. Imagina isso. Máscara de pano para as pessoas que trabalham lá e que não tem máscara, sabe? Enfim, é muito, muito terrível mesmo. Não digo que o Brasil está bem, não, tá? Não é essa a minha conclusão, mas estou dizendo que aqui o contexto ele tem as suas especificidades, né? Então, assim, quando a gente pensa em protocolo, a gente tem os desafios comuns aos que todos aí, como vocês já estão mais do que pensando sobre isso, né? De separar as crianças, de manter alguma distância, de não compartilhar brinquedo, enfim, de fazer essa higiene que é complicada dos brinquedos, aqui também, tudo de madeira, eu não sei, eu também tampouco tenho esses índices, né, de como que o vírus se comporta nas superfícies, mas, assim, mais do que isso, a gente tem alguns outros desafios que dizem respeito à quantidade de alunos que a gente tem, que é alta, né, e estão todos ao mesmo tempo, dividido em 5 salas. Então, a quantidade de alunos por turma que a gente reduziu bastante, como eu falei da última vez. A média aqui de educação infantil são, sei lá, 70 numa sala, com um professor. A gente tem 37 numa sala com 3 professores. Ana, duas coisas que a gente tem que falar. Oi? Tem alguém falando? Acho que não foi sem querer. Mas então, assim, quando eu também fico... Eu estava assistindo a mais uma das lives maravilhosas lá do Paulo Foque, que está me ajudando muito a pensar tudo isso. E eles estavam falando sobre a França, né? E essa diferença, assim, é legal você pegar o de fora como referência, mas aquilo, ele tem uma limitação em termos de aplicabilidade na sua realidade, né? Porque a escola da França, ela é uma escola com um formato. E quando eles falavam de alunos por sala, né? E que, enfim, na França o padrão é 10 por sala já. E aí no Brasil, pensando em educação infantil, isso pode dobrar, triplicar. E aqui isso multiplica por 7. Então, assim, o governo fez uma série de protocolos para reabertura, mas não tratou, número 1, não tratou de educação infantil, porque a educação infantil não é regulamentada pelo governo aqui, e eles simplesmente fingiram que não, enfim, que não precisam falar sobre isso. E nesses protocolos, o que se exige das escolas reais aqui, porque, gente, o que eu descrevi para vocês como escola, né, que a gente fez lá com a Fraternidade Sem Fronteiras, no projeto Nação Ubuntu, é uma escola dos sonhos aqui. Não tem escola assim aqui. Ou até tem, né, mas são bem caras. Mas a escola para a massa, né, para a população em geral, não tem nada a ver com aquilo ali. Então, os professores vieram para mim e falaram, nossa, mas assim, a gente vai, sei lá, mal cumprir esses protocolos, porque muita coisa é bem inviável, principalmente porque não está pensando nas especificidades da educação infantil. Mas as escolas do Malawi não têm a menor condição de dar conta disso aqui. E eles vão reabrir mesmo assim, porque, sabe, é isso. Quando eu li lá o checklist, os protocolos, eu via que era uma montagem, assim, sabe, um copiou, colou de vários documentos, assim, de fora, né, de lugares outros. Então, é claro que aquilo não dá conta dessa realidade aqui. E o risco, como vocês mesmos falaram, vai existir. Eu não vejo como ele não existe, como a gente reabrir sem que esse risco exista.
E a gente ficou se perguntando muito como é que, mesmo tomando todos os cuidados e fazendo os protocolos que a gente vai fazer e vai precisar fazer, a gente não tem como ter essa parceria do lado de fora. A gente não tem como exigir das famílias, por exemplo, que no trajeto elas estejam de máscara, sei lá. Ou que nas suas casas elas estejam... Não tem isso, sabe? Quando elas voltarem para as casas delas, elas vão estar vivendo esse Malawi que eu estou te falando, que parece que não tem doença nenhuma circulando por aí. E aí, não sei, isso me dá um certo nó na cabeça, sabe? Porque adianta alguma coisa? Eu não sei. Estou pensando assim, isso como é que fala? Não sei, me dá uma certa reflexão de que a gente vai precisar flexibilizar muito. Quando eu olho para os protocolos ali, no nosso caso, a gente vai precisar flexibilizar muito. E me parece que está mais ou menos tudo bem, porque isso já é muito mais do que as condições em que as pessoas estão vivendo. Mas eu ainda acredito que conversar com os professores foi muito bom e a gente agora vai tentar sistematizar isso com uma frequência maior, até porque nós estamos retornando também para nossa casa. Mas conversar com as famílias, sabe? Quando vocês falam de fazer questionário para as famílias responderem, eu falo assim, nossa, isso seria realmente genial. Aí eu penso, como é que eu vou fazer isso? A gente tem notícia das crianças e das famílias através das pessoas que moram lá, né? Porque eles estão se encontrando normalmente. E quando as famílias vão todo mês buscar comida, que essa foi uma das estratégias nossa, né? Na verdade, tanto de manutenção de vínculo quanto de assistência mesmo para esse momento, porque é um momento muito crítico, né? Então, pelo menos a segurança alimentar, se a gente pudesse garantir, seria uma coisa boa e a gente está fazendo isso. Então, todo mês tem distribuição de comida. Mas conversar mesmo com as famílias, perguntar, todos os professores foram 100% de acordo de que as famílias querem voltar. As crianças querem voltar, as famílias querem que volte. Mas eu não tenho como ter esse acesso direto, ouvir isso delas, sabe? Aí entram aquelas várias dificuldades que eu falei também, tem a questão da língua, não é uma língua só que eu estou falando, são milhões de línguas. Tem a questão do analfabetismo, eu não posso imprimir um monte de questionário, mesmo que fosse em milhões de línguas, e entregar no dia da distribuição da comida e falar, retorna na próxima, né, para que eu possa... Não dá, porque a maioria não sabe ler e escrever. E, enfim, é complicado. Internet, então, e telefone, essas coisas também não, porque o nosso público, isso também, eu não sei se eu deixei claro ou se eu comentei, a gente, sendo um trabalho social que está abrindo uma escola num lugar onde só tem uma escola, né? Uma escola, vamos dizer assim, entre aspas, oficial, que é a escola parceira da Acnur, que é uma escola gerida pela JAS, que são os jesuítas, o Serviço para Refugiados de Jesuítas. A carência de vagas é enorme, então a gente, mesmo abrindo com muita vaga, ainda assim é um percentual ínfimo, né? Perto da carência. Então, o nosso foco foram os mais vulneráveis dos mais vulneráveis, sabe? Lá no campo de refugiados, obviamente, também tem uma diversidade em termos de até capacidade econômica, enfim. De um modo geral, está todo mundo numa condição de vulnerabilidade, é claro. Mas tem diferença, tem aqueles casos assim que eu não posso nem começar a falar aqui, que vai todo mundo chorar, eu também. E tem outros casos, enfim, tem um monte de variação. Então, o nosso foco foi realmente nos mais vulneráveis. E, então, tudo isso acaba... vamos dizer assim, é um problema, vai se acumulando com outro, né? E no final das contas vira um quebra-cabeça assim, impossível de resolver. Já era uma coisa complicada de lidar antes, mas agora com pandemia, sinceramente, tá meio demais, assim. Mas eu acho que a gente está nesse caminho
para fazer as discussões que precisa em termos de o que a gente consegue fazer e o que a gente pode flexibilizar, sabe? Porque a gente não vai ter como se adequar perfeitamente a um checklist. E, sinceramente, pelo que eu tenho visto também mundo afora, educação infantil se adequar àqueles checklists de protocolo sanitário é muito complicado, mesmo, né, quem tem mais estrutura, quem tem mais dinheiro, enfim, quem está numa melhor condição. Então, aqui, esse agora é o desafio, né? É construir junto e conseguir um engajamento também, porque, como eu falei dessa situação geral, né? Que a visão que reina, mais ou menos, é de que não tem nada rolando por aí, ou nada que mereça, né, tirar meu sono, porque eu já tenho problemas muito maiores. Essa é mais ou menos como você vê, assim, no comportamento geral, né? Mas... Então, a gente vai ter que lidar também com o fato de que vai precisar rolar uma conscientização muito forte de que a gente precisa se comprometer minimamente, pelo menos dentro da escola, conseguir determinadas regras e protocolos, sabe? E eu acho que esse vai ser o nosso maior desafio. Como sensibilizar, sabe? A gente está falando aí de pessoas que talvez vão se recusar, que vão, enfim, que mesmo não falando isso, mas vão agir como se não, né, não tivesse necessidade. Então, acho que mesmo a gente criando os protocolos, principalmente da parte dos adultos, né, dos adultos, tanto das famílias quanto dos adultos que trabalham, esse vai ser um desafio bem grande. Eu não sei como isso é dentro da... Aí eu não... Bom, enfim, acho que o fato da gente estar afastado no Brasil me parece uma coisa, às vezes, né, meio doida. Às vezes eu vejo a pessoa falando uma coisa, ela age de outra forma, né, como se ela não acreditasse naquilo que ela está falando. Então, ela diz que tem medo, mas ela se comporta como se... Então, eu não sei como é que isso vai se dar em termos de acordos e compromissos dentro das escolas e das famílias no Brasil. Mas eu sei que isso aqui é um desafio bem grande para a gente. O que mais que eu falei? A outra coisa que os professores também trouxeram, que foi uma coisa que a Isa, eu acho, falou, né, de trazer uma pessoa da saúde, eles falaram isso, eles falaram, nossa, a gente precisa entender melhor esse coronavírus, entender melhor como que a gente deve agir através de alguém dessa área. Então, essa questão das discussões multissetoriais aqui também é uma coisa bem difícil, especialmente com a saúde, porque, como eu falei, a saúde aqui ela é precária, ela já é uma crise, assim, né, no seu ambiente normal. Então, agora, obviamente, ela está num momento, né, pior. Mas, né, hoje, por exemplo, a gente tentando descobrir, teve uns números que apareceram de casos de coronavírus lá naquela área, que é a nossa área. E a gente perguntou para uma pessoa de um hospital e para outra pessoa de um outro hospital, e eles falaram coisas completamente diferentes. Um falou que aquele número foi lançado errado, o outro falou que esse número eram casos que entrou sim, mas que alguns já recuperaram. Então, assim, é complicado. E aí eu não sei, já existe também uma desconfiança, porque como a assistência médica dentro do campo de refugiados é muito precária, existe uma desconfiança também da parte deles em relação aos profissionais de saúde, porque além do mau atendimento médico, vamos dizer assim, que alguns podem reclamar, tem preconceito, tem uma série de outras coisas, né, que se somam e que se devem a essa relação com o refugiado. Não sei se quer acrescentar alguma coisa. Aí eles falaram, traz alguém do Brasil, da saúde, para ensinar para mim. Eu falei, gente, a saúde no Brasil está muito... Vocês não estão, né, sabendo. Mas, enfim, é complicado, gente, complicado. Eu acho que esse é o nosso maior desafio, porque esse desafio, eu digo, da sensibilização e do convencimento da equipe que trabalha dentro do projeto, né? Isso pode ser um conforto desolador, mas a realidade aqui desse negacionismo, como o Lilian falou, não é muito diferente do que acontece no Brasil, pelo menos do que a gente lê, né?
A diferença é que talvez aí a gente tenha 20, 30, 40% e aqui a gente tem 90, 95% das pessoas que ou se informam pelo WhatsApp, portanto fake news, ou são capturadas por uma armadilha política que foi construída aqui, porque a gente viveu aqui um cenário de instabilidade política durante esse ano, com, assim, até bonito num certo sentido, porque foi o segundo caso na história da África em que uma eleição foi cancelada e um novo pleito foi lançado, e o presidente perdeu por uma realmente, né, foi agora, dia 23, teve eleição, agora para você ver o nível, né, de sandice que a gente está aqui. O nível de tá tudo normal. A gente teve eleição nacional, né, presidencial essa semana. E e assim, A gente sem ministro e vocês aí já, né? Democracia plena. Tá, super. Plena. A situação é que essa oposição que acabou ganhando plantou a ideia nas pessoas de que o coronavírus no Malawi é uma alucinação bem aos moldes, né, daquela que muitas vezes a gente ouve na realidade brasileira, como se o coronavírus fosse inventado para prejudicar a realidade política nacional. A gente ouve isso aqui também. Por isso que eu digo que é um alento desolador para vocês que estão aí perceberem que tem certos padrões, né, de construção da retórica do poder no mundo inteiro, que não são particulares, estão aqui também. Então, não tem coronavírus, é uma articulação chinesa, né, junto com o governo corrupto para impedir essas novas eleições que eram necessárias e tal. Então, as pessoas elas estão convencidas de que não há coronavírus, de que isso é uma grande invenção, né? E há um mês atrás a gente tinha 70, 80 casos e agora a gente tem 1.200. Com essa testagem, né, que aí a gente comentou. E a gente encara a necessidade de reabrir a escola no momento em que as pessoas não acreditam mais, porque no primeiro mês você ia para a rua, as pessoas estavam de máscara, você ia para a rua, mercado, as pessoas estavam de luva. Mas esse processo foi muito antecipado aqui, como tudo aqui é muito lento, né, acabou que o coronavírus aparentemente não chegou, até porque, né, não se testa, então os próprios professores disseram isso para a gente, olha, assim, vai ser muito difícil implementar qualquer protocolo, porque a equipe, a gente fala em cozinheiros, a gente fala em segurança, a gente fala na limpeza, a tendência é que essas pessoas resistam, porque elas acreditam que isso bom, tem várias falas sobre isso, né? Quando não é uma questão política, é doença de branco, e ali ninguém pega, né? Então, tem eles esse elemento muitas também. vezes são condescendentes, vão botar máscara porque a gente está ali, aí eles botam só para não, né, para não pegar da gente, incomodar e tal, né? Mas acho que esse é um desafio que vai além das questões protocolares, digamos assim, né? Óbvio que com relação a isso é mais um desabafo do que, né, do que propriamente algo que né, possa ser solucionado daí, né? Vamos terminar mesmo, já são 10, eu acho que... Lília e Gabriel, eu estou pensando que a gente podia... escrevi aqui que a gente podia criar um outro momento, assim, e quem quiser estar junto, para a gente conversar junto, assim, eu não sei como é que está a internet, quanto tempo vocês vão ficar aí, para a gente tentar pensar junto, assim, porque é isso, né? Uma catarse, a gente fica também, eu me sinto, nossa, é tão, né? Sem ar, né? Mas de escutar, assim, vocês e tentar pensar junto, né? Eu fiquei na dúvida, assim, vocês respondem a esse governo, a instituição responde a esse governo, a ONU tem alguma autonomia, sabe? Vieram várias questões, assim. Mas como já são 5 horas, eu sinto isso da gente, quem quiser estar junto, criar um outro momento. A gente pode mandar isso lá no grupo, porque tem gente que está saindo já.
para a gente Sim. continuar esse papo, assim, esse acolhimento, eu acho que é tão único e tão urgente ao mesmo tempo, Sim. Para a gente é um que presente. acho que ia ser lindo, assim. Bom, quem quiser também conhecer a organização, né? Porque a gente está aqui no Projeto Nação Ubuntu através de uma organização brasileira, então é legal a gente saber, né? Que existem essas organizações, né? Que a gente pode confiar num trabalho sério e que tem um impacto assim muito bonito. Chama Fraternidade Sem Fronteiras, eles têm site, Instagram, e esse trabalho ele vive de apadrinhamento. A fraternidade ela é muito interessante porque ela vive de apadrinhamento de pessoa física, né? São pequenas, por isso que o trabalho é sustentável também nesse sentido. Não tem um grande doador também, né, que pode sair e acabar com aquela ideia. São várias, milhares, milhões, não sei. Mas são muitas pessoas que contribuem um pouquinho e que tornam possível não apenas o Nação Ubuntu, quanto vários outros projetos no Brasil e na África. Então, se vocês quiserem também dar uma olhada, eu convido. Nesse momento, as pessoas estão bem querendo saber que tipo de coisas que estão acontecendo no mundo, né, para combater toda essa treva que está por aí. E tem muita coisa legal rolando, né? O momento da pandemia fez também a gente olhar para essas coisas, né? Que às vezes nossa vida atropelada não vê, não enxerga que isso aí tá atuando ali por baixo dos panos há um tempo. Então, convido vocês também a conhecer o trabalho da Fraternidade e estamos à disposição para um outro momento aí para questões, né? Perguntas. Nunca conseguimos chegar nas perguntas. Desculpa, gente. Vamos abrir então, Lilian, essa opção no grupo e aí eu acho que um grupo se fazem de 3, já tem eu, Carol, vocês 2, então já tá valendo. É falar só quando a gente marca e quem entrar, entra, entendeu? Acho que já tá sendo. Então vamos abrir lá no grupo e marcar um horário. Aí vocês que tem que falar, talvez, ou mandar angústias no grupo e... Tá bom. Eu gosto dessa ideia da Carol também. Acho que me acalma um pouquinho, assim, o coração também, para eu voltar a respirar. Maravilhoso. Já parei de chorar, né? Agora eu preciso voltar a respirar. Vamos pensar junto. Então tá, gente. Obrigada pela oportunidade de novo, tá? Foi muito legal hoje, muito bom. Adorei. Obrigada, vocês dois. Os nossos desafios de internet é aquilo, a gente se organiza. Vai levando. Compra a internet mais cara. No mundo. Li, coloca lá no grupo os links do Educação Sem Fronteira. Fraternidade, coloco. Fraternidade. Educação com a cabeça. Tá, coloca lá, por favor, e a gente já articula esse nova escuta. Tá bom. A gente, de algum jeito, eu tenho certeza que essas mentes incríveis vão articular alguma coisa. Isso aí, juntos somos. Um beijo. Beijo, obrigada, gente. Obrigada também. Ai, tem que... Posso pintar também? Obrigada, aldeia. Muito legal. Obrigada, tchau, muito obrigada. Obrigada, gente.